Um grande alpinista, certa vez, compartilhou um pouquinho da sua conquista em chegar no cume de um monte, do Monte Everest. E ele disse o seguinte, que as pessoas imaginavam que ele havia colocado uma mochila nas costas e havia subido o monte, chegado no cume do monte. E ele conta um pouco da história. Primeira coisa, ele teve que olhar para o monte, ele teve que conhecer esse monte, conhecer o caminho a ser tomado para alcançar o seu objetivo. E conhecendo esse caminho, ele percebeu que haviam muitos desafios a serem superados para conquistar o seu objetivo. Desafios climáticos, desafios da própria montanha, os caminhos a passar, os caminhos apertados, os caminhos negativos, onde teria que ficar pendurado, oferecendo um risco muito grande de cair. E em cada momento onde era avaliada as condições daquela equipe, né, de alpinismo, eles voltavam, retomavam, né, a base da montanha e ali faziam uma avaliação da montanha e das condições deles. Então eles se reorganizavam e continuavam novamente, e cada vez que eles avaliavam que a montanha estava fornecendo desafios maiores do que a capacidade deles, eles retomavam um grau de segurança, num ponto de segurança, e ali eles replanejavam toda aquela expedição e ali continuavam, e depois de muito esforço eles conseguiram alcançar o objetivo deles. Essa metáfora da montanha, ela é muito interessante quando nós vamos falar sobre gerenciamento de conflitos. Para crescer, para viver, nós temos que aprender a lidar com o conflito. A nossa tendência humana é permanecer numa zona de conforto. Lugar que nos dê segurança, lugar que realmente podemos ficar tranquilo. Mas esse lugar, ele normalmente é um lugar de descanso, é um lugar de relaxamento. Ele não é um lugar de trabalho, ele não é um lugar de esforço, ele não é um lugar de comprometimento. Então realmente é um lugar necessário, não precisamos estar na zona de conforto, mas a zona de conflito, ela é uma zona onde estamos em contato com a vida. Nós estamos aprendendo, nós estamos subindo a montanha diariamente. E cada dia que passa, nós avaliamos a nossa condição e a condição da montanha, que se chama vida. Quando nós olhamos para a vida e olhamos para nós mesmos, né, avaliando as nossas capacidades, o nosso potencial e os nossos recursos, nós então encaramos uma realidade. A realidade onde a gente precisa aprimorar, né, aprimorar a capacidade, buscar recursos para aprimorar a nossa capacidade, canalizar o nosso potencial, entender onde nós podemos investir, concentrar esforços, né, dentro daquilo que sabemos, dentro daquilo que existe dentro de nós, a nossa tendência natural, e ali nós enfrentamos o próximo dia, enfrentamos os dias, enfrentamos os desafios e alcançamos por várias vezes dentro da história de vida o cume da montanha. Pegamos a nossa bandeira lá. Então são vários os desafios. Então uma pessoa que casou, a pessoa que conquistou uma família, a pessoa que teve um filho, a pessoa que se formou na faculdade, a pessoa que fez uma especialização, a pessoa que fez um mestrado, a pessoa que fez um doutorado, a pessoa que fez um PhD, a pessoa que fez uma viagem em volta do mundo, a pessoa que fez uma viagem para um país que ela gostaria de fazer, a pessoa que realizou sonhos, né, alcançou os sonhos de sua vida. Cada sonho, cada objetivo alcançado é o cume de uma montanha que a gente alcança. Quando você alcança o cume, você tem ali então uma história de você mesmo. Então a tua história gravou aquilo ali, um currículo que você tem e uma experiência que você pode contar. Então isso se torna algo viciante, se torna algo, talvez nem seria viciante a palavra, mas seria algo assim, hábito, né? Eu começo a colecionar desafios e conquistas na minha vida. Mas o que é preciso para alcançar um resultado? O que é difícil, o que é preciso para alcançar então o cume de uma montanha? Vamos voltar lá no alpinista. Então o alpinista ele precisa primeiramente ter o equipamento necessário
para que isso aconteça. Então ele tem que ter uma mochila, ele tem que ter compacto, né? Um compacto de coisas necessárias, estritamente necessárias, porque ele não pode levar muita coisa, porque senão é um peso a mais na subida da montanha. Então ele tem que abrir mão de certos confortos, ele precisa abrir mão de certos recursos, né? Para que ele possa caminhar de uma maneira coerente, adequada ao desafio que ele precisa. O conforto é algo que atrapalha esse processo. Algo que atrapalha esse processo. Uma vez eu fui participar de um projeto num local bem diferente do dia a dia, né? Saí de uma grande cidade e foi um local que ficava praticamente no meio do mato, né? Várias civilizações, vilas, né? Que ficavam no meio do mato. No meio do mato por quê? É uma floresta, uma área de preservação ambiental, e ali algumas vilas se concentravam ali, em uma região muito diferente da habitual. E algumas pessoas, né, que estavam juntos nessa expedição, elas carregaram grandes malas. E só o veículo que nos transportou lá, ele se ocupou mais das malas do que de pessoas, né? E nem tudo foi utilizado. Tudo aquilo ali que foi levado, um terço foi utilizado. Inclusive teve algumas pessoas que levaram pouquíssimas coisas, né? E as pouquíssimas coisas serviram a eles. Então, na vida, muitas vezes a gente não consegue abrir mão de recursos, né? de coisas, para alcançar certos objetivos. Então, qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? Qual é o cume da montanha que você quer alcançar? Primeira coisa é você estabelecer isso. E a segunda coisa é o que eu preciso para alcançar o cume dessa montanha. E a terceira coisa é o que eu não preciso para alcançar o cume desta montanha. Então, dentro dessa zona de conforto, dessa vaidade, dessa dificuldade de abrir mão, talvez esteja o grande segredo do porquê, do motivo, né, que você não consegue alcançar os principais objetivos da sua vida. Abrir mão. Abrir mão de certos confortos, abrir mão de certas regalias, abrir mão realmente de uma estrutura de vida que você talvez esteja acostumado a ter no seu dia a dia e precisa abrir mão para poder. Então, num aluguel alto, de um financiamento de um carro alto, de uma conta de mercado alta, de roupas dentro de um preço alto, ou seja, coisas que estão roubando de você recursos, né, que poderiam estar sendo investidos dentro de um objetivo que você gostaria de alcançar. Aqui nós terminamos esse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre a gestão disso, a gestão do conflito, a gestão dos recursos, a caminhada, o dia a dia. Então, fique comigo, pense sobre isso e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.